Por mais de 600 anos, a Inquisição impôs a ortodoxia católica ao mundo todo. Durante séculos, os registros mantiveram-se guardados, tornando-se objeto de mitos e lendas. Em 1998, o Vaticano abriu os arquivos do Santo Ofício da Inquisição, parcialmente. Os Arquivos Secretos da Inquisição. Episódio 4. O fim da Inquisição. Na primavera de 1940, em uma abadia belga, um monge idoso refletia sobre seu passado. E quase conseguia ouvir as tropas alemãs marchando na fronteira. O padre Pio Maria, de 88 anos, fora uma das últimas figuras centrais da Inquisição. O início da vida do devoto sacerdote havia sido objeto de uma tempestade de controvérsias no século XIX. Muitos anos depois, os nazistas iniciavam o ataque contra todos os que tinham sangue judeu. Pio Maria se recordava de sua infância, vivida mais de 80 anos antes, em meio à sua família judaica em Bolonha, no que eram à época os Estados Papais. Bolonha, 1858. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav. Edgardo era filho de Mariana e Momolo Mortara, uma família de classe média que administrava uma tapeçaria. Os Mortaras estavam entre os 200 judeus que viviam ilegalmente em Bolonha. Havia-se passado quase 300 anos desde que os judeus de Bolonha foram banidos da cidade pela Igreja Católica, recebendo ordem para nunca mais voltar. Os judeus viviam com medo do enviado do Papa, o Inquisidor de Bolonha. When I talk about the Mortara case, I often hear it said, but the Inquisition was back in the 1500s or maybe the 1400s in Spain or 1600s, but how could there have been an Inquisition in the second half of the 19th century? And people also at the same time don't realize that where the Pope had power, as he did in Rome up to 1870, the Jews are confined to ghettos. No meio do século XIX, os judeus italianos eram forçados a viver em guetos apertados. Não podiam se relacionar com cristãos, ter propriedades, frequentar universidades ou viajar livremente. Tinham ainda a obrigação de ouvir sermões que os incitavam a se converter. Eram as leis impostas pelo Santo Ofício da Inquisição. A Itália que conhecemos hoje não existia em 1858. O norte era dominado pela Áustria, o sul pela Espanha. Na região central da Península Itálica, o Papa governava como rei dos Estados Papais. The existence of the papal state was one reason why the popes opposed Italian nationalism. It raises for the first time the possibility of one unified Italy. Bolonha, 1858. Bolonha sempre foi uma ameaça ao poder de Roma. Em 1858 era um celeiro de dissidências políticas, onde grupos clandestinos de revolucionários nutriam o propósito de derrubar o Papa Rei e criar uma Itália unificada. (24 de junho de 1858), uma busca havia sido iniciada.
Mas a polícia papal não estava à procura de revolucionários. Buscava um pequeno garoto judeu, Edgardo Mortara. As ações dessa noite representaram uma última e desesperada tentativa de exercer o poder da Inquisição, uma instituição que Napoleão e outros haviam tentado abolir mais de 6 décadas antes. Ferrara, 1796. Junho de 1796, nas cercanias da cidade de Ferrara. O general francês Napoleão Bonaparte e seu exército haviam varrido o norte da Itália com sucesso, capturando cidade após cidade em nome da França. Ele trazia o espírito da dissidência, da revolta e do iluminismo à Itália. Quando soube das restrições impostas aos judeus, Napoleão imediatamente baixou um édito ordenando que os portões dos guetos fossem derrubados. Antigas leis que exigiam que os judeus se identificassem com boinas amarelas foram abolidas. Os judeus passaram a ser livres para viver onde quisessem e praticar sua religião abertamente. Retomando o status de cidadãos, eles reverenciavam Napoleão como um libertador e criaram uma oração em sua homenagem. Os judeus dos estados papais deixaram de ser perseguidos, pelo menos por hora. From Napoleon's perspective, the Inquisition represented all that was wrong with the Ancien regime, with the old regime, the old political forces. The papacy was a product of the Middle Ages, Napoleon believed, and in particular, the Inquisition, which embodied the power of religion over the state, from his perspective, was something that no modern state, and certainly no state that he led, would tolerate. Madrid, 1796. A Espanha era reprimida e aterrorizada pela Inquisição. Napoleão, porém, encontraria um surpreendente aliado no país. Em meio às engrenagens da Inquisição espanhola, um padre que se opunha ao brutal regime de sua instituição costumava passar horas examinando os mais secretos documentos da igreja. O padre Juan Antonio Llorente examinou milhares de documentos, contendo confissões, julgamentos e execuções secretas, materiais que cobriam mais de 300 anos de Inquisição espanhola. Minha convicção de que a Inquisição era viciada em seus princípios, normas e Constituição induziu-me a coletar todos os documentos que podia encontrar para dar ao mundo uma ideia precisa das leis secretas da Inquisição que mantinham-se ocultas de toda a humanidade sob um véu de mistério. Mas seria muito perigoso para ele compartilhar essas opiniões e criticar abertamente a igreja e seus métodos. Ainda mais porque o padre Llorente era secretário-geral da Inquisição de Madrid. Por suas visões, Llorente também poderia ir a julgamento. Mas soube esperar, aguardando a oportunidade de revelar ao mundo os horrores registrados nos arquivos. We are all, most of us, products now of hugely diverse pluralistic societies, and the notion that a particular religious belief would be essential for the functioning of the society seems to us quite foreign. It's extraordinarily difficult for us to grasp. – 24 de junho de 1858. A polícia papal bateu à porta da família judaica de Momolo e Mariana Mortara, no centro de Bolonha.
marechal enviado pelo Papa informou aos Mortaras que eles haviam sido vítimas de uma traição. O nome do delator não foi revelado. Com uma lista dos membros da família, o oficial exigiu a custódia do filho do casal, Edgardo. Ele tinha ordens para levar o garoto. Uma lei papal fora infringida e o garoto judeu se tornara propriedade da igreja. Impotentes, seus pais nada podiam fazer, além de assistir. A irmã de Edgardo, Ernesta, guardaria a lembrança para sempre. O rapto de Edgardo Mortara, além de abalar uma família, também ajudaria a deflagrar o colapso dos poderes seculares da igreja, culminando no fim de mais de 600 anos de uma brutal inquisição. One of my great-grandmothers, Ernesta Mortara, was his sister. I've heard a lot of stories about her and other members of the Mortara family, including the fact that when she was older, she was often having nightmares about the police coming into the house to take the child. 24 horas haviam se passado desde que Edgardo Mortara fora arrancado dos braços dos pais pela polícia papal. Tudo o que lhes restou de Edgardo foi o recibo assinado pelo marechal. Ninguém sabia para onde o menino havia sido levado. Ninguém tinha certeza se voltaria a vê-lo. Para Momolo Mortara, uma coisa era certa. Seu filho fora raptado por ordem do Santo Ofício da Inquisição. A ordem fora emitida porque, aos olhos da igreja, o menino não era mais judeu. Havia sido secretamente batizado e passara a ser considerado cristão. The parents are amazed, horrified. They say, we're a Jewish family. We don't even let our child go into a church. We don't let our child set eyes on a priest. He, of course, hasn't been baptized. Para Momolo Mortara, nada estava claro. Quem afirmava ter batizado o garoto? Quando isso havia acontecido? Como era possível provar que o batismo havia de fato se realizado? Foi como se eu tivesse sido atingido por um raio. Certamente devia haver algum mal-entendido, um erro por trás daquilo. Sem saber o que fazer, Momolo criou coragem para confrontar o único homem capaz de lançar luzes sobre o mistério. O padre Pier Gaetano Felletti, o homem responsável por ordenar o rapto de Edgardo, encarregado pela congregação do Santo Ofício de Roma de combater a heresia e defender a fé. O padre Felletti era o inquisidor-chefe. Todos os inquisidores de Bolonha haviam vivido e trabalhado no mesmo local desde o primeiro, em 1273. And one day he hears a report that a child in the Jewish family of the Mortaras has been, in the past, sometimes secretly baptized. Because it's the position of the Inquisition that any baptized Jewish child be seized from their Jewish family, he orders an investigation. Amorini. Buongiorno.
posso fare niente per te. O padre Feletti se recusou a contar a Mômulo onde o menino estava sendo mantido. Para a igreja, libertar Edgardo simplesmente não era uma opção. E o mais importante para a família, o inquisidor se recusou a compartilhar as informações do arquivo de Edgardo. Provas que podiam dar a Mômulo uma pista para a localização de seu filho. Os arquivos da Inquisição não estavam disponíveis a esse pai judeu, nem a qualquer outra pessoa. Io non posso fare niente. Dimmi che és tuo figlio. Os arquivos secretos da Inquisição haviam sido a obsessão de Napoleão 50 anos antes. Madrid, 1808. Espanha, 1808. Os exércitos de Napoleão ocuparam Madrid, depuseram os governantes anteriores e coroaram o irmão do general como novo rei. Após 330 anos de um governo violento, os franceses não perderam tempo em abolir a Inquisição em todo o país. Um coronel polonês ligado ao exército de Napoleão atacou os escritórios da Inquisição em Madrid, confiscou seus arquivos e libertou os infelizes detentos de sua prisão. Do diário do coronel Ladislau Lemanovsky. Encontramos sofredores de ambos os sexos e todas as idades, que lá estavam fazia 3, 4 anos, até o máximo de 14, 15 anos. Todos acorrentados. Encontramos homens e mulheres idosas, que haviam sido calados muitos anos antes. Então, decidimos explorar outra sala. Lá, descobrimos os instrumentos de tortura, de todos os tipos, que apenas a engenhosidade de homens ou de demônios poderia inventar. Estas imagens do horror da Inquisição são trabalho de Francisco de Goya, considerado um dos maiores artistas da história da Espanha. A ocupação francesa encerrou a Inquisição espanhola, e Goya estava livre para retratar o terror da Inquisição nesta famosa série de desenhos. A fantasia, abandonada pela razão, produz monstros impossíveis. A Inquisição é uma organização brutal e absurda, cujos esforços para suprimir a desobediência civil criaram, hoje, obstáculos para uma sociedade mais livre. Goya não foi o único a ficar livre para se expressar. Com o apoio de Napoleão Bonaparte, Juan Antonio Llorente cavou fundo nos arquivos da Inquisição espanhola e publicou seus horrores ao mundo. A pesquisa de Llorente levou-o a uma descoberta impressionante. Das quase 85 mil pessoas acusadas de heresia entre 1547 e 1699, mais de 12 mil, ou 15%, foram queimadas. Para a igreja, já pisando em terreno movediço, essas revelações eram devastadoras. Por ter compilado a primeira história da Inquisição e ter dado uma voz às suas vítimas, o cônego Juan Antonio Llorente recebeu a Ordem de Espanha de José Bonaparte. Bolonha, 1858. 50 anos mais tarde, o pai judeu de Bolonha partiu decidido a expor as injustiças da Inquisição. 30 de junho de 1858. 6 dias após o rapto de seu filho, Mômulo Mortara também fez uma descoberta alarmante.
Um vizinho lhe revelou que uma carruagem havia sido vista transportando Edgardo e seus captores. A carruagem foi vista deixando a cidade. Seu filho não estava mais em Bolonha. Fora levado para Roma, uma viagem de 6 dias de carruagem. The inquisitor refuses to tell the Mortaras on what basis he's taking the children. In other words, who is it who claims to have baptized their child? They say their child was never baptized, but they can't prove it unless they find out who it is who is supposed to have baptized him. Enquanto se tentava determinar quem poderia ter batizado Edgardo, as suspeitas recaíram sobre uma ex-enfermeira. Dimmi, che ha fatto con mio figlio? Nada, señor. No le hice nada. Anna Morisi, uma católica analfabeta, havia trabalhado para os Mortaras 7 anos antes. Certo, non ti voglio fare niente, solo un poco di informazione. Ela contou que de fato batizara o jovem Edgardo porque ele ficara doente e ela temia que o garoto pudesse morrer. Como boa cristã, tentou salvar sua alma. Veio com um pouco de água e o batizou, borrifando o líquido e pronunciando a fórmula sacramental. O garoto não morreu e ela não pensou mais naquilo. Anos mais tarde, Ana contou a outra criada sobre o ocorrido. E logo o boato sobre o batismo secreto chegou ao inquisidor. Ana, temerosa, foi convocada aos escritórios do padre Feletti. O inquisidor me interrogou sobre o que eu havia feito com Edgardo, forçando-me a lhe contar tudo. Eu ousei fazer aquilo porque, mesmo que tivesse sido surpreendida no ato, teriam me encontrado apenas com um copo d'água nas mãos e provavelmente não teriam entendido o que eu estava fazendo. There's actually a big drama here in terms of, was this boy actually ever baptized? Anna Morisi has been working for years as a servant in Bologna to make enough money so she can have a dowry to return to the rural town she came from in order to marry, settle down, have her own family. She hasn't been able to make that amount of money, but she does hear that the church is giving money to needy, deserving Christian girls for dowry. Who is the person in Bologna in charge of giving those funds? Well, it happens, it's Father Feletti, the Inquisitor. E o inquisidor me fez jurar sobre o crucifixo que eu não contaria a ninguém. Ele me disse que agi de forma excelente batizando o garoto, porque se ele tivesse morrido, iria para o céu. Anna Morisi concordou em repetir o relato na presença de testemunhas. Mas quando Mômolo saiu para encontrar um tabelião, Ana foi embora e fugiu da cidade. First months after Edgardo is taken, his father is ceaseless in his activities to gather the material that he's convinced will get the Pope to agree to return his son to him. So that he wants, first of all, to show that his son had not been baptized and does all he can to get evidence that Anna Morisi, the servant who says she has baptized him, was lying. O
O rapto de crianças judias pela igreja era ocorrência comum na Itália do século XIX. Mas para Mômulo, o batismo clandestino não poderia ser motivo aceitável para o rapto de seu filho. Mômulo Mortara preparou um pedido formal para a libertação de Edgardo. Ele escreveu ao inquisidor, o padre Gaetano Feletti, requerendo que seu filho fosse libertado. Também escreveu uma carta dirigida ao secretário de Estado da Santa Sé e para o próprio Papa, Pio IX. Interestingly, he remained at this time convinced that if the Pope only knew the full story, the Pope in his goodness would allow his son to come back to his parents. É inconcebível para mim que uma criança possa ser levada dessa maneira. Deve haver algum mal-entendido, algum erro por trás disso tudo. Em resposta ao apelo desesperado, o Papa concedeu a Mômulo um raro privilégio. Permissão para visitar seu filho em Roma, na Casa dos Catecúmenos, uma instituição secreta da igreja, onde jovens, garotas e garotos judeus costumavam perder seus nomes, suas identidades e sua religião. Napoleão havia sido o principal oponente dos poderes da igreja sobre a vida dos cidadãos. Em 1809, ele aboliu todos os poderes políticos do papado e coroou-se imperador. Então, ordenou que todos os arquivos do Vaticano fossem enviados a Paris e mandou que seus arquivistas procurassem provas que prejudicassem a igreja. Em 1810, o sonho de Napoleão de humilhar a igreja estava prestes a se realizar. Percorrendo as íngremes encostas e profundos desfiladeiros dos Alpes italianos, comboios tomavam o rumo de Paris, levando os arquivos do Vaticano. Ao todo, os comboios carregavam mais de 3.000 caixotes, contendo julgamentos, sentenças, decretos, correspondência e pronunciamentos doutrinários da Inquisição. Provas suficientes aos olhos de Napoleão Bonaparte para fazer o povo conquistado da Itália se afastar da igreja e da corrupção do papado. Para os que transportavam os documentos, o terreno difícil representava muitos perigos e provas valiosas foram perdidas no caminho. 2 vagões de carga foram perdidos em Borgo San Donino, perto de Parma. 80 caixotes desapareceram em um canal entre Turim e Susa. Apesar desses reveses, um total de 3.239 caixotes, contendo mais de 100.000 volumes, chegaram a Paris. Em meio a diversos textos extraordinários, Pierre-Claude Denis, o arquivista de Napoleão, descobriu documentos que descreviam o absurdo do julgamento de Galileu. Em uma carta encontrada nos arquivos roubados da Inquisição, Galileu enviou à igreja e a seus membros um sóbrio alerta. Se alguém afirmar que a opinião de que a Terra se move é uma heresia, e se depois demonstrações e observações provarem que ela de fato se move, em que situação embaraçosa terá essa pessoa colocado a Igreja Sagrada? Era exatamente com esse constrangimento que Napoleão esperava minar o papado. Mas o retorno da velha ordem na Europa mudaria as coisas. Roma, 1858. Como os judeus não podiam pôr os olhos na casa dos catecúmenos, muito menos bater à sua porta e esperar entrar, a visita de Mômulo deve ter provocado um impacto inimaginável. De qualquer modo, o pai judeu procedeu com correção. Acredito que se fará justiça. Confiando que fui ouvido, dirigi preces às mais altas autoridades. Minhas esperanças não serão em vão. Com origens no século III, a Casa dos Catecúmenos tinha apenas um objetivo: converter judeus e muçulmanos ao catolicismo.
Para tornar a conversão mais provável, rejeitava-se o acesso de amigos e parentes. As emoções do contato com a família podiam facilmente prejudicar a conversão de um descrente. O que aconteceu nesse encontro é objeto de discussão. Segundo os Mortaras, o jovem Edgardo pediu para voltar para a família. Mas pai e filho ficaram intimidados com a intensidade que o cercava e com os oficiais da igreja, que detinham todo o poder. Apesar de Mômulo estar livre para vê-lo e falar com ele, o menino nunca era deixado a sós com o pai. Mas décadas mais tarde, Edgardo tinha lembranças diferentes. É desnecessário dizer que eles tentaram de todas as formas me trazer de volta. Carinhos, lágrimas, apelos e promessas. A despeito de tudo isso, nunca demonstrei o menor desejo de retornar à minha família. Um fato que nem mesmo eu entendo, exceto confiando no poder de uma graça sobrenatural. Durante os encontros, representantes da igreja ofereciam a Mômulo uma solução simples para o seu problema. Convertendo-se, ele logo voltaria a viver com o filho. Under the Inquisition and in the Papal States where the Inquisition was being fully enforced, you couldn't agree to be baptized and then become Jews again. It was not an option just to go through the ritual, which to them might have been an empty ritual of baptism, and then continue to be Jews. Then the full force of the Inquisition would have come down on their heads. O encontro de Mômulo com o filho na casa dos catecúmenos foi usado como propaganda pelos jornais católicos. Eles anunciavam que na jornada de Edgardo a Roma, uma milagrosa conversão acontecera. Afirmou-se que o garoto teria declarado: Eu sou batizado e meu pai é o Papa. Segundo a imprensa católica, o pai de Edgardo Mortara passara a ser Pio IX. Muitos anos mais tarde, Edgardo disse a respeito do Papa: Ele sempre me deu as maiores demonstrações de afeto, lições sábias e muito úteis. E, abençoando-me com ternura, sempre me dizia que eu lhe custara muitas dores e lágrimas. Perseguido pelas forças da mudança que varriam a Europa, o Papa via o caso Mortara como uma oportunidade de reafirmar o poder de uma igreja debilitada. Mas o Papa estava entrando na batalha de sua vida. The Mortara case comes as almost manna from heaven for the Forces for Unification, because they are able to use it to argue that there needs to be separation of church and state, that the Pope should not have a police force, should not have his own army, that this is a vestige of medieval times, that modern times, the times of the Enlightenment, no longer allow this. O maior defensor da separação entre Estado e Igreja havia sido Napoleão. Mas em 1814, Napoleão fora derrotado na própria França e suas forças de ocupação foram obrigadas a deixar a Espanha. Após a derrota de Napoleão, as leis que permitiam igualdade, liberdade e fraternidade foram revogadas em muitos países. Maio de 1814, na Espanha. Uma proclamação real determinou que todos aqueles que apoiaram a França durante a ocupação seriam executados. O rei da Espanha prometeu que todos os hereges teriam a língua trespassada por uma barra de ferro quente. Os dias sombrios da Inquisição retornavam com sentimento de vingança. 16 de março de 1815, Francisco de Goya foi colocado diante da Inquisição e respondeu a acusações de obscenidade por ter pintado uma mulher nua. Ele foi forçado a usar o manto da vergonha durante o julgamento. Também foi acusado de ter colaborado com os franceses. Escapou de ambas as acusações pela clemência do rei. Goya fugiu para Bordeaux, na França, onde continuou pintando até a morte em 1828. Seu amigo Llorente também fugiu para a França.
onde em 1818 publicou seu grande trabalho sobre a Inquisição. Na Itália, o Papa retornou como líder dos Estados Papais e da Igreja Católica Romana. Ele ordenou que os arquivos roubados por Napoleão fossem devolvidos a Roma. Mas os franceses não estavam dispostos a bancar mais de um quarto dos custos de transporte. A fim de reduzir os custos da entrega, alguns arquivos da Inquisição, julgados menos relevantes, foram deixados em Paris e vendidos a fabricantes de papelão e a peixeiros. Ao todo, quase 2/3 do material originalmente roubado por Napoleão foram considerados descartáveis e vendidos. Parte dos documentos chegou às mãos de banqueiros franceses, que chantagearam a igreja, forçando-a a pagar preços exorbitantes. E pior, os judeus da Itália foram mandados de volta aos guetos e mais uma vez forçados a usar a boina amarela. Nos Estados Papais, a Inquisição resistiria por mais 4 décadas. Mômulo Mortara escrevia a todos que pudessem ajudá-lo a recuperar seu filho, inclusive políticos e líderes judeus da Inglaterra e dos Estados Unidos. Através da nova mídia eletrônica, a campanha chamou a atenção de jornais das democracias do mundo. Só no mês de dezembro de 1858, o The New York Times publicou mais de 20 artigos sobre o tema. Momolo was quite an admirable person, a person with a lot of personal courage. He was able to transform a private case of suffering into a public problem, really. Um dos homens mais poderosos e influentes convocados a apoiar o retorno do garoto aos braços dos pais foi o banqueiro judeu James de Rothschild. Ele escreveu ao Papa: Estou certo de que esse fato só pode ser considerado abuso de poder ou um mal calculado excesso de zelo, já que a reputação de homem justo de Vossa Eminência é para mim uma garantia de que um procedimento como este, que colocou uma família inteira em desespero, não será tolerado. In fact, the Pope himself, Pius IX, has been dependent on loans from the Rothschild banking family to keep the Papal States afloat, which is one of the great ironies of this story. Mas, mesmo diante de pedidos de seu próprio financista, Pio IX se recusou a ceder. But although they tried, the Pope says this is a matter of deep principle, of deep Catholic principle, on which I cannot bend. Tanto os poderosos quanto os impotentes tentaram roubar esse garoto de mim, acusando-me de ser bárbaro e de não ter consideração. Choraram pelos pais do garoto, mas não conseguiram reconhecer que eu também sou o pai dele. Tenho o direito e o dever de fazer o que fiz pelo garoto. E se fosse necessário, eu o faria novamente. O Papa continuou firme, mas nem mesmo ele poderia deter as forças que o confrontariam. The Mortara case comes at a crucial time in history, for European history and also for Italian history and the history of the Catholic Church. It comes at a time when the Risorgimento, the movement to unify Italy, is gaining steam. It's a movement to create what there hadn't previously been, a single Italian state. Por quase meio século, revolucionários sonhavam com uma Itália unificada. Esse sonho finalmente se realizou. Após proteger os Estados Papais por 250 anos, o exército austríaco foi forçado a abandonar a Itália e deixou o regime do Papa Pio IX vulnerável a ataques. O padre Feletti, inquisidor responsável pelo rapto de Edgardo Mortara, foi preso no meio da noite pela antiga polícia papal, que passara a trabalhar para o novo governo civil.
Eles exigiram os arquivos secretos da Inquisição sobre o caso Mortara, mas Feletti se recusou a entregá-los. O inquisidor foi julgado por sequestro, mas Edgardo não foi devolvido. Well, the tables had been turned, and there was nothing maybe more as a dramatic illustration of this than the fact that the Inquisitor could be arrested and charged with a crime when all he had done was obey the orders of the Pope. And of course, this was his defense. Em 1861, tudo o que restou do reino temporal dos papas foi Roma e a área imediatamente à sua volta. Em toda a península, um novo e secular reino da Itália fora proclamado. Para o Papa, o colapso dos estados papais era mais uma provação enviada por Deus. Mas desta vez, ele não receberia ajuda. Em 1870, o exército italiano reduziu o reino de Pio IX aos edifícios do Vaticano. Por recusar-se a se curvar diante das mudanças, o último bastião da ortodoxia caiu. Pio IX perdeu todo o seu reino mundano. Ele escreveu para Edgardo: Eu adquiri você, em nome de Jesus Cristo, por um alto preço. Mas assim é. Paguei diligentemente por seu resgate, e ninguém demonstrou qualquer preocupação comigo, Pai de todos os fiéis. Pio IX foi o primeiro Papa a ser fotografado e o último a colocar os pés fora do Vaticano durante os 59 anos seguintes. O Papa se resignou a seu próprio gueto, um pedaço de terra de meros 40 hectares. September 20th, 1870 is a historic date in Italian history. It is the day when the Italian army would break through the walls of Rome, the last part of Italy ruled by the Pope. The Pope would retreat to the buildings of the Vatican, and Rome would become the capital of the new Italian state. Momola Mortara had been waiting for 12 years for this to happen. Roma, 1870. Com o fim do governo papal e da Inquisição, Momola Mortara estava livre para trazer o filho para casa. Doze anos haviam se passado desde o rapto. Edgardo soube que seu pai viera a Roma para levá-lo de volta. Sua reação foi inesperada. Das cartas de Edgardo Mortara. Em 22 de outubro de 1870, às 22 horas, acompanhado por um dos freis, eu me vesti em trajes de rua, e nós dois caminhamos até a estação central, onde meu mentor me disse que avistara meu pai. Muito assustado, eu implorei para ser poupado do encontro. E, de fato, minhas preces foram ouvidas. Sem qualquer incidente, entrei no trem para Bolonha. Na batalha pela alma de Edgardo Mortara, a igreja saiu vitoriosa. Após 12 anos lutando pelo filho, Momola Mortara foi forçado a regressar para sua família de mãos vazias. Ele nunca voltaria a segurar Edgardo. He spent much of his life after the case in trying to move public opinion, and I think that needed a lot of courage and also of a sense of civic responsibility. So I think Momola is a person who's well worth remembering.
Apenas algumas cartas seriam trocadas em que Edgardo Mortara tentava convencer os pais da verdade da Igreja Católica. Aos 21 anos, Pio Edgardo Mortara foi ordenado padre e dedicou a vida a difundir a fé. Ele passaria seus últimos anos em contemplação e orações silenciosas em uma abadia belga. Durante 1000 anos, os poderes papais lutaram para preservar a Igreja Católica como a única religião verdadeira do mundo. Por meio de doutrinas rígidas impostas pelo Santo Ofício da Inquisição, a Igreja reinou suprema. Mas esse reinado chegou a um final. Seus poderes foram minados diante de um mundo em completa mutação. Em 1908, o nome do Santo Ofício da Inquisição foi mudado para a Congregação para a Doutrina da Fé. O Vaticano se recusou a reconhecer a legitimidade da Itália como país até 1929. Em 2005, o chefe da Congregação para a Doutrina da Fé foi eleito Papa. Ele assumiu o nome de Bento XVI.